E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom, né? Espero que vocês estejam bem. Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Na aula passada a gente começou a discutir sobre nas videoaulas passadas, né? A gente começou a falar sobre citologia. E aí começamos a estudar as estruturas celulares, né? As estruturas que formam as células. Obviamente que está estudando de uma forma geral, né? Eu não estou tratando especificamente de células em específico, né? A gente está vendo a estrutura celular geral, né? Ou seja, como são as estruturas, o que é que pode ter nas células. Obviamente que essas estruturas elas podem ter pequenas variações de acordo com a especificidade, né? Ou seja, com características específicas de determinadas células, né? Então uma célula pode atuar de um jeito, então ela tem mais de uma estrutura do que de outras estruturas. Então das organelas, né? Que são as organelas, né? As organelas são os pequenos órgãos, né? Os órgãos das células que fazem as células funcionarem, né? Então aqui nas organelas vão fazer a digestão das células, proteção, produção de substâncias, a respiração celular, dependendo se for uma célula, por exemplo, vegetal, a gente vai ter organelas para a realização da fotossíntese e por aí vai. Então, dependendo do tipo de célula, e aí às vezes muitas questões de provas, vestibulares ou qualquer coisa do tipo, seleções, né, que vocês venham a fazer, muitas vezes eles querem que a partir da noção que vocês têm da função e da funcionalidade de uma determinada estrutura de uma célula, eles às vezes buscam que vocês extrapolem esse conhecimento, né? Então, uma célula de defesa do nosso corpo, né? Tipo, ela vai ter de qual tipo de organela a mais, ou qual estrutura dela vai ser mais especializada. Aí você sabendo as funções das estruturas da célula, você consegue extrapolar esse conhecimento, certo? Então tem muitas perguntinhas que vêm nesse sentido, né? Se tal órgão ele desempenha uma função X no seu corpo, tipo, as células deles vão ter presença, vão ter em sua constituição a presença de quais estruturas em abundância, ou que elas não vão ter, certo? Então tem muitas questões que vocês vão pegar e vocês vão perceber que ela exige essa extrapolação do conhecimento de vocês. Ou seja, vocês têm que saber as funções das estruturas da célula e conseguir extrapolar esse conhecimento. Se é uma célula que faz determinada função, então ela deve ter muito dessa estrutura aqui que ela vai servir para isso, né? Então se é uma célula de defesa do nosso corpo, então ele vai ter muita estrutura que, por exemplo, produz anticorpos. Que estruturas são essas que produzem anticorpos? Então a gente vai ver isso no decorrer das aulas, certo? Então a gente viu lá a estrutura a estrutura das células, né? Então a gente iniciou lá falando da membrana plasmática, né? Que é o envoltório celular. Então falando da membrana plasmática, sua estrutura, ou seja, como ela é formada, de que ela é formada. Falamos das funções da membrana plasmática, né? Expliquei os processos de transporte celular, ou seja, de entrada e saída de substâncias, como eles fazem, como eles não fazem, né? Lá os transportes ativos, os transportes passivos, a entrada de macromoléculas, a saída de macromoléculas, né? Falei da fagocitose, da pinocitose, da exocitose. Falei que algumas estruturas celulares podem ter envoltórios externos à membrana plasmática, né? Então falamos lá do glicocálix, falamos lá das paredes celulares. E aí diferenciamos a parede celular de bactérias, por exemplo, as diferenças entre parede celular dentro das próprias bactérias. Falei da parede celular das plantas, né? E na videoaula passada eu falei um pouco sobre o citoplasma, né? E aí eu falei que tinham algumas diferenças na estrutura das células procariontes e das células eucariontes, ou seja, das células das arqueias, bactérias e cianobactérias, né? Ou cianofícias, que a gente chama também de algas azuis, né? Que são os organismos que são procariontes, que não tem a carioteca, né? Ou seja, o núcleo. Então o material genético dele fica disperso na região central, mais junto com o citoplasma. E aquelas organelazinhas, essas células só tem um tipo de organela, que são os ribossomos, né? E aí falei da estrutura das células eucariontes, que é uma estrutura mais complexa, né? Ela vai ter a carioteca, ou seja, o núcleo. Então o material genético ele fica separado do citoplasma, e que lá no seu citoplasma a gente vai ter uma série de organelas diferentes. O que são essas organelas? Então vamos começar na aula de hoje e na próxima aula falar sobre as organelas, certo? Então vou começar explicando aqui as organelas presentes nas células eucariontes,
E aí vai valer tanto para células de animais como de plantas, certo? E aí na próxima videoaula, quando estiver concluindo a parte de organelas, né, vou separar organelas em duas aulas, nessa aula de hoje e na próxima videoaula. Aí na próxima videoaula eu vou falar, então todas as organelas que eu vou começar a falar hoje e na próxima aula, elas têm em plantas e em animais. Só ao final da próxima aula que eu vou trazer 3 estruturazinhas que tem somente nas células das plantas, né? Mas as células das plantas, elas têm todas as organelas que as células dos animais têm, certo? Mas elas têm algumas organelas a mais que os animais não têm. Então todas as organelas que eu vou estar falando nessa aula vai ter tanto na célula dos animais quanto nas células dos vegetais, certo? Na próxima aula a gente também vai falar mais algumas, e aí eu vou mostrar as organelas que só tem nas células dos vegetais. Então a gente pode dizer que pensa que a célula dos vegetais ela tem mais estruturas do que as células dos animais. Né? E o que são essas organelas? Que a gente chama de organelas citoplasmáticas. As organelas citoplasmáticas são os órgãos da célula. Então, da mesma forma que nosso corpo, nosso organismo ele é formado por uma série de órgãos, né? O cérebro, a pele, o coração, o fígado, né? Os rins, ou seja, ele tem uma série de órgãos que vão desempenhar distintas funções do nosso corpo. Nas nossas células, que são a nossa unidade básica da vida, né? Como a gente viu lá na teoria celular, a gente vai ter nas células eucariontes uma série de organelas que vão ser os órgãos das células. Então a organela ela significa pequenos órgãos. Então esses pequenos órgãos eles vão desempenhar uma série de funções distintas nas organelas. Então a gente vai ter a organela que vai fazer a respiração celular, a gente vai ter a organela que vai realizar a fotossíntese, a gente vai ter a organela que vai armazenar substâncias, a gente vai ter organelas que vão fazer a digestão celular, a defesa das células, a gente vai ter organelas que vão produzir proteínas, lipídios, certo? E organelas que vão dar a estrutura das células, que são responsáveis pelos movimentos celulares. Então a gente tem uma série de organelas, cada uma delas com as suas funções. Então vamos começar a falar nessa aula e na próxima vamos ver todas as organelas que a gente encontra em células eucariontes. Vou começar com a primeira organela, que foi uma organela que eu citei na aula passada quando eu falei dos procariontes, que era a única organela que era presente nos procariontes, mas que ela também tem nos organismos eucariontes, certo? Essa organelazinha é a que a gente chama dos ribossomos ou ribossomo. Então aqui está um esquemazinho, uma estrutura esquemática do que é o ribossomo. Então o ribossomo ele vai ter duas subunidades, né? Essa roxinha e essa mais branca aí, acho que é branca, né? Essa roxa e branca a gente chama da subunidade maior, né? Que é essa roxa, que ela é maior. E aqui embaixo a gente tem a subunidade menor, que ela fica embaixo. O ribossomo, ou os ribossomos, qual é a função deles? A função deles é a síntese proteica, ou seja, a função deles é de produzir, síntese significa produzir. Então, a função do ribossomo é de produzir as proteínas, né? Então, tanto nos procariontes como nos eucariontes, os ribossomos eles vão estar nas células produzindo as proteínas, sejam enzimas, sejam proteínas com função de anticorpos. Todas aquelas proteínas que a gente viu lá quando falou da parte de bioquímica, né, das funções das proteínas, proteínas que vão formar a membrana plasmática, proteínas que vão formar anticorpos, proteínas que vão formar hormônios, né, como a insulina, o glucagon, proteínas que vão formar enzimas digestórias, né, todas elas vão ser produzidas pelos ribossomos. Os ribossomos, eles podem estar nas células procariontes, eles estão lá no citoplasma, né? Mas nas células eucariontes, os ribossomos eles podem estar livres no citoplasma, né? Ou seja, eles podem estar lá misturados no citoplasma, mas tem alguns ribossomos que eles ficam aderidos a uma outra organela que a gente vai falar mais para frente, né? Depois do ribossomo, que é o retículo endoplasmático granular, ou que a gente chama de retículo endoplasmático rugoso. Então o ribossomo ele pode ser encontrado aderido ao retículo endoplasmático, que é uma outra organela, já eu falo delas, e ele pode ser encontrado livre no citoplasma. As proteínas que são produzidas pelos ribossomos livres, pelos ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático, elas não produzem esses ribossomos eles não produzem as mesmas proteínas, né? Os ribossomos livres eles vão geralmente ele produz proteínas que são proteínas que vão atuar no interior das células, ou seja, são proteínas que vão produzir proteínas que vão atuar no núcleo das células, são proteínas que vão atuar no próprio citoplasma, na formação
do citoesqueleto, né? Então geralmente os ribossomos que são livres no citoplasma, eles vão produzir proteínas que a própria célula vai utilizar, ou seja, são proteínas que são que vão atuar, né, que tem a sua ação dentro da própria célula. Os ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático, eles vão produzir geralmente proteínas que vão ser utilizadas fora da célula, ou seja, esses ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático, ele vai produzir proteínas que vão ter sua ação no meio extracelular, ou seja, fora da célula. Então, hormônios, né, insulina, glucagon, anticorpos que vão ser liberados para fora, né, no sangue, para defender nosso corpo de micro-organismos. Então, eles são produzidos por ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático. Então a gente tem essas diferenças aí. Os ribossomos livres, eles produzem proteínas que vão atuar na própria célula, né, no núcleo, no citoplasma, construindo estruturas celulares, né? E os ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático, eles geralmente têm sua ação extracelular, ou seja, fora da célula. Certo? Como é que funciona a síntese de proteínas, né? Então a gente tinha os dois principais tipos de ácido nucleico, né? O DNA, que vai ter nossas informações genéticas, né? Que vão ter as informações, a receita para a produção de substâncias nas nossas células, nossas características hereditárias, né? E a gente tem o RNA. O RNA será o ácido nucleico, aquele de cadeia simples. E aí a gente tem três tipos, né? Eu tenho o RNA transportador, o RNA ribossômico, que é o RNA que forma o ribossomo, né? E o RNA, o transportador, o mensageiro e o ribossômico. Então são esses três: o transportador, o ribossômico e o mensageiro. O RNA mensageiro é o RNA que vai ler as informações de DNA. Então, por exemplo, nosso ribossomo ele precisa produzir uma proteína X, vamos supor, insulina. Então o que acontece? Como é que ele vai produzir insulina? O RNA ele vai ler lá no DNA da gente as informações que ele precisa para que o ribossomo produza a insulina. Ele copia essas informações a partir das bases nitrogenadas, né? Lembra lá citosina, guanina, timina, uracila, né? E guanina, né? Então ela vai ler lá no DNA. Lembra lá que no DNA não tem a uracila, né? Então ele lê essa informação e ele leva essa informação a partir das combinações das bases nitrogenadas. Ele vai levar essa informação para o ribossomo. Então o ribossomo ele lê como se fosse um cartão de crédito. Ele lê essas informações e aí o RNA transportador ele vai capturando no citoplasma os aminoácidos livres e ele vai montando, lembre lá, a partir das ligações peptídicas, ele vai formando aquela proteína. Vamos ver aqui um esqueminha só para a gente poder entender, né? Então vamos começar desse número daqui de cima, né, do número 1. Então vocês conseguem observar aqui, olha, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês observarem. Então aqui essa fitinha em rosa, que tem aqui A, U, G, G, U, A, U. Aqui essa fitinha rosa que está passando é o RNA mensageiro. Então ele foi lá, leu a informação do DNA e ele trouxe essa informação. O que acontece? Então ele vai passando pela subunidade pequena, certo? Então ele vai passando por essa subunidade pequena e o ribossomo vai lendo. O que o ribossomo vai lendo? Ele vai lendo trincas de bases nitrogenadas. O que é isso que eu quero dizer? Trinca? 3 bases nitrogenadas por vez. Cada trinca de base nitrogenada dessa, ela codifica um aminoácido, certo? Então veja lá que ele vai ver lá, vamos lá começar lá pelo RNA mensageiro lá no comecinho lá, tá vendo lá, lá o código de iniciação, AUG. Esse é essa trincazinha, esse código que a gente chama de codão, o código de iniciação, AUG, quando o ribossomo lê ele sabe que ali ele vai iniciar a síntese de proteínas, certo? Então essa ordem de base nitrogenada, AUG, ela significa que ali vai ter início a codificação e síntese de proteínas, né? Então a gente chama de códons essas trincas de base nitrogenadas, né? Então a gente tem um códon que é a trinca. Então o ribossomo leu lá a primeira trincazinha, primeiro códon AUG, ele vai iniciar a síntese proteica. E aí o que vai acontecer? O que é que vem em seguida? Vem o GUU. Então o GUU ele codifica
aminoácido. Então o RNA mensageiro ele está passando, ele copiou essa informação do DNA, então ele vai passando pelo ribossomo. Então assim que ele leu lá o A, o G, ele inicia a síntese proteica. Aí o que, é que vai acontecer? Os próximos códigos que vierem vão cada um deles codificar um tipo de aminoácido. Então o GU ele vai codificar este aminoácido que está vindo aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem, a resolução não está tão boa, né? Que é a MET, né? Que é a metionina. Esse negócio, essa coisinha rosa em T é o RNA transportador. Então, quando a subunidade ela lê lá no ribossomo, ela lê lá o códon GUU, então um RNA transportador que vem com as informações complementares, ele vai lá no citoplasma, pega o aminoácido que encaixe nessa estrutura, certo? Ou seja, que conecte, lembra lá das ligações da base nitrogenada, citosina com guanina, né? E tinina com a adenina. Lembrando lá que no RNA não tem tinina, tem uracila no lugar. Então o que acontece? Quando ele lê esse códon GUU, então um RNA transportador que tem o anticódon, né? Ou seja, a informação complementar. Então o códon é a informação que tem lá no RNA mensageiro e o anticódon é a informação que tem no transportador. Então se ele está lendo lá o GUU, o que é que vai vir o complementar? Ele vai vir lá com a informação que está vindo ali, que é o CAU, certo? E aí o CAU ele transporta junto com ele um aminoácido, certo? Então iniciou a síntese proteica a partir do cordão de iniciação. Então o ribossomo ele vai lendo lá em 3 em 3, ou seja, em código em código, em 3 em 3, cada trincazinha dessa determina um aminoácido. Então ele veja lá, aqui na segunda imagem, então veja lá que ele vai aqui, o RNA transportador, que vai estar aqui na subunidade, ele entra pela subunidade grande, então ele vai vir aqui, vai se conectar e vai prender o aminoácido aqui, e aí ele vai continuar a sua leitura. Então a cada nova trinca dessa, um RNA transportador vai trazer um aminoácido que ele complementa, que é a leitura dele, faz essa ligação peptídica, veja ali, vamos seguindo aqui no 4, ele vai fazendo, ele vai fazendo isso sem parar, olha. Então ele vai trazendo todas as informações e vai unindo um aminoácido do outro. Então cada códon que vai sendo lido pelo ribossomo, um RNA transportador com o anticódon, ou seja, com a informação complementar, vai trazer um aminoácido e ele vai ligando nessa subunidade maior esses aminoácidos, e assim ele vai começando a produzir a proteína. Então ele vai montando aqui a proteína. Assim que toda a informação do RNA mensageiro for completa, a gente vai ter aqui uma cadeia proteica, essas bolinhas aqui que parecem as lâmpadas de árvore de Natal, e o RNA mensageiro vai se soltar, as unidades vão se libertar até chegar um novo RNA mensageiro para iniciar novamente uma síntese de proteína, certo? Então vai ter lá o códon de iniciação, o A, o G, e aí a síntese proteica começa tudo de novo, e aí a gente tem aqui a formação da proteína. Da mesma forma que a gente tem os códons o códon de iniciação, que é o A, o G, ou seja, que é ali o ribossomo sabe que a partir dali vai iniciar o processo que a gente chama de tradução gênica, ou seja, o processo de síntese das proteínas. A gente também tem os códons que são de finalização. Então quando eles aparecem, o ribossomo sabe que acabou a síntese proteica, então ele vai parar de trazer RNA transportador com aminoácido, né? Esses códons que a gente chama de códons de finalização, eles podem ser 3: o UGA, o UAA e o UAG. Então pode ser UGA, UAA ou UAG. Então o de iniciação é o AUG e o de finalização pode ser 3: UGA, UAA e UAG, certo? Facinho, né? As próximas organelas que nós temos aqui são os que a gente chama de retículo endoplasmático. E a gente tem dois tipos de retículo endoplasmático. Então eles são organelas que estão aderidas ao envoltório nuclear, né, ao núcleo, a carioteca. E a gente vai ter dois tipos: o retículo endoplasmático liso, ou que a gente também chama de retículo endoplasmático não granular, que é esse mais clarinho aqui, certo? E a gente tem um retículo endoplasmático rugoso, ou que a gente pode chamar também de retículo endoplasmático granular. Esse retículo endoplasmático granular foi o que eu falei para vocês, que eles têm os ribossomos aderidos a eles, né? Então, se o retículo endoplasmático rugoso ou granular ele tem ribossomos, qual é a função dele?
a função dele é de produzir também proteínas. Mas ele não produzia as proteínas, as mesmas proteínas que são produzidas pelos ribossomos que estão livres no citosol, certo? Que estão livres no citoplasma. O retículo endoplasmático rugoso, ele vai produzir, associado aos seus ribossomos, eles vão produzir eles vão produzir proteínas que vão ser enviadas para o meio externo das células. Então são proteínas que vão para o meio extracelular. As únicas proteínas que eles produzem para o meio intracelular são as enzimas, que vão estar presentes em uma outra organela que a gente chama de lisossomos, que é uma organela que faz a digestão celular, né? A gente vê mais para frente. E ele também produz as proteínas que vão compor a membrana plasmática. Fora essas duas proteínas, as enzimas dos lisossomos e as proteínas que formam a membrana plasmática, todas as demais proteínas que o retículo endoplasmático rugoso produz vão ser mandados e enviados para o meio extracelular, ou seja, para fora da célula, certo? Então está aqui o retículo endoplasmático granular, então ele está aqui associado ao o retículo endoplasmático rugoso, né, o granular, né, que tem esses ribossomos aderidos a eles também podem fazer o transporte dessas proteínas pela célula, né? Então, a parte dessas membranas que ele forma, né, eles também podem transportar as substâncias elas podem ser transportadas, essas proteínas podem ser transportadas pela célula a partir dele, né? O outro retículo que a gente chama do retículo endoplasmático liso ou do retículo endoplasmático não granular, ele vai ser responsável pela produção de lipídios, né? Então, ele é responsável pela produção dos ácidos graxos, dos fosfolipídios que vão formar a membrana plasmática, por exemplo. Eles são responsáveis também pela produção dos esteroides, né? Ou seja, aqueles lipídios que são os hormônios, né? Como os hormônios sexuais, testosterona, progesterona, o estrogênio. Então, os lipídios, de forma geral, são produzidos aí pelo retículo endoplasmático liso, certo? Ele geralmente tem pouca quantidade nas células, mas, por exemplo, nas células dos hepatócitos, ou seja, nas células do fígado, eles são muito abundantes. Por quê? Porque o retículo endoplasmático liso, além de ter a função de produzir esses lipídios, né, os ácidos graxos, os fosfolipídios, os esteroides, eles também têm a função de realizar desintoxicação do corpo, ou seja, ele quebra substâncias tóxicas no nosso corpo, como, por exemplo, o álcool, como uma série de drogas, né? Drogas eu falo aqui assim, uma série de substâncias químicas, né? Não estou falando necessariamente das drogas ilícitas, não, estou falando de drogas de forma geral, né? Então, ele faz a quebra do álcool, ele faz ou seja, o processo de desintoxicação. Então ele quebra toxinas, né? Como o álcool, ele quebra uma série de drogas e também ele quebra a estrutura de alguns que a gente chama de pesticidas. Então eles inativam essas substâncias e facilita com que essas substâncias sejam eliminadas do nosso corpo, né? Então é por isso que elas têm como fígado esse órgão que vai estar processando, processando uma série de substâncias e vai atuar no processo de desintoxicação do corpo. Então as células do fígado vão ter muita presença de retículo endoplasmático liso, porque é uma outra função. Então ele produz esses lipídios, né? Ácidos graxos, fosfolipídios e esteroides. Ele também vai ter essa ação de desintoxicação, principalmente da ação do álcool, pesticidas e outras drogas, né? Então ele vai esse processo de inibição dessas substâncias aí. Então eles vão estar muito presentes no fígado. Nas gônadas, ou seja, nas glândulas sexuais do nosso corpo, no caso os testículos e os ovários, aí também vai ter muita presença de retículo endoplasmático liso nessa célula, nessas estruturas, em suas células, porque, como eu falei, eles têm a função de produzir os esteroides, que são os hormônios sexuais, né? Então, como os hormônios sexuais são produzidos nas gônadas do nosso corpo, ou seja, nas glândulas que vão ser responsáveis pela produção dos gametas, do espermatozoide e do óvulo, também vai ter a produção dos hormônios sexuais. Então, nessa estruturazinha aí, nas células dos testículos e dos ovários, a gente vai ter muito retículo endoplasmático liso, porque eles são responsáveis pela produção dos esteroides, dos hormônios sexuais. Então, tá aí
os dois retículos endoplasmáticos, o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Uma outra organela que a gente tem aqui é o que a gente chama de complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, ou complexo golgiense, né, que é essa estruturazinha que a gente está vendo aqui. Ele é formado por essas essas sacolas, né, esses sacos empilhados, né, e aí pode variar de 6 a 20 sacos, essas bolsas, né, empilhadas, então formando essas cisternas. Então uma bolsa empilhada sobre a outra vão formar essa estrutura aí que a gente chama de complexo de Golgi, certo? Então essas cisternas aí, tem a parede de cisternas, estão vendo aí. Toda a substância que é produzida na célula, sejam proteínas, lipídios, e principalmente aquelas que vão ser enviadas, aquelas proteínas que são principalmente produzidas no retículo endoplasmático granular, que vão ser enviadas para fora das células, essas substâncias elas não são liberadas para fora das células livre, né? Ou seja, elas não são, essas proteínas elas não são despejadas para fora das células. Elas vão armazenadas dentro de vesículas. Essas vesículas vão ser formadas pelo complexo de Golgi. Então o complexo de Golgi é uma organela que a gente pode dizer que ela é a organela que ela vai ter a função de secreção de substâncias. Então ela é responsável pela secreção de substâncias, ou seja, pela liberação de substâncias para fora das células. E essas substâncias elas vão envolvidas em uma vesícula, né? Então a gente costuma dizer que o complexo de Golgi ele é um empacotador de substâncias dentro das células. Então ele envelopa essas substâncias. Então a célula produziu lá o retículo plasmático, aqui em cima estão vendo a vesícula de transição, chegando ao retículo endoplasmático rugoso, que é esse ER. Então o retículo endoplasmático rugoso ele produz uma proteína. Então o que acontece? O complexo de Golgi ele vai envelopar, ou seja, ele vai armazenar na vesícula essa proteína e ela vai ser liberada da célula, certo? Também tem essa função de secreção celular, ou seja, ele envelopa a substância e envia ela para fora da célula. A gente pode diferenciar duas partes do complexo de Golgi. Ele geralmente está próximo à região central, próximo aos retículos endoplasmáticos das células, né? A gente tem uma fase cis e uma fase trans. A fase cis ela fica voltada para os retículos endoplasmáticos, certo? A fase trans ela fica voltada para o citoplasma, voltada para a membrana plasmática, né? Então a fase cis ela é voltada para o retículo endoplasmático, onde as substâncias vão sendo produzidas, e a fase trans ela é voltada para o lado da membrana plasmática, quando ela vai ter o processo de liberação dessas substâncias, né? Então o complexo de Golgi, então, ela é uma organela que vai envelopar, né? Ou seja, vai empacotar as substâncias que são produzidas nas células para enviá-las para fora da célula. Então ela tem a função de secreção celular, ou seja, a função de liberar substâncias para fora. Ela não produz as substâncias, ela envelopa essas substâncias que são produzidas por outros organelas e ela envia para fora da célula. Então ela tem a primeira função do complexo de Golgi, é a função de envelopadora, né, de secreção. Então primeira função de secreção de substâncias. Outra função que ela tem, essa organela aqui essa organela aqui ela é responsável pela produção de uma outra organela que a gente chama do lisossomo. Então já a gente fala, na próxima aula a gente fala sobre o lisossomo, mas uma das funções que o retículo endoplasmático, uma das funções que o complexo de Golgi tem é de produzir os lisossomos, que são outras organelas que têm a função da digestão celular, certo? Então o complexo de Golgi ele tem a função de secreção celular, ou seja, ele secretar substâncias para fora da célula. Então ele envelopa, ele armazena essas substâncias e libera elas. Ele tem a função de produzir os lisossomos, que é uma outra organela, ou seja, uma organela que produz outra organela. E ele também tem a função de produzir uma estrutura dos espermatozoides que a gente chama do acrossoma. Aqui a gente pode ver aqui o processo de formação do espermatozoide. Então a gente tem lá espermátide, veja lá em cima, começa lá por cima, lá. Tem espermátide, aí veja lá que tem as estruturas. A espermátide tem os mitocôndrios, né, que a gente vai falar mais pra frente. Tem o retículo endoplasmático granuloso, aqui vocês podem ver as estruturas. Lá no centro está o núcleo, e vocês estão vendo o complexo de Golgi. Então o complexo de Golgi ele começa a... Então o complexo de Golgi ele começa, tá vendo essa coisinha amarela que a gente está chamando aqui de vesícula acrossômica? Então essas bolsas elas começam a se encher
enzimas, certo? Lembre lá a função das enzimas, que eu discuto lá, a função catalisadora, digestiva, né? Então ele começa a acumular essa vesícula acrossômica, então veja que a gente vai ter lá a alteração aqui dessa espermátide, do crescimento do centríolo, que é outra organela que a gente fala mais pra frente, a formação da cauda, né, do espermatozoide, e lá na frente a gente forma o acrossomo. O acrossomo, que é esse capacetezinho que está aqui na frente do espermatozoide, ele dentro dele vai ter uma série de enzimas, e veja daqui que ele se formou a partir do complexo de Golgi. Então o que acontece? Para o espermatozoide ele conseguir fecundar o óvulo, ou seja, ele conseguir entrar no óvulo, ter a fecundação, a formação do zigoto e a formação do embrião e consequentemente do feto e do bebê, ele precisa atravessar uma série de barreiras que protege o óvulo, né? Então o óvulo tem uma estrutura lá que a gente chama lá da zona pelúcida, da corona radiada, que são estruturas que protegem o óvulo. O espermatozoide só consegue atravessar essas barreiras com a presença do acrossomo. Então quando o espermatozoide encontra o óvulo, o acrossoma libera essas enzimas digestoras, essas enzimas perfuram essas barreiras protetoras do óvulo, e aí o espermatozoide consegue atravessar, encontrar a membrana plasmática do óvulo, e aí penetrar no óvulo e acontecer o processo de fecundação. Se o espermatozoide ele não tiver o acrossomo, ou o acrossoma, né, a fecundação é impossível de acontecer, certo? Então o complexo de Golgi é fundamental na formação do espermatozoide para a produção dessa estrutura aqui do acrossomo. Ou seja, se você não tiver complexo de Golgi nas espermátides, que são essas células que vão dar origem ao espermatozoide, consequentemente você não vai ter a produção do acrossomo, e consequentemente aquele espermatozoide ele vai ser impossibilitado de penetrar o óvulo e de realizar a fecundação, certo? Então outra funçãozinha que tem do complexo de Golgi é a da formação do acrossoma. Então vocês precisam saber essas três funçõezinhas aí: secreção de substâncias, certo? De enzimas, hormônios, ou seja, ele vai envelopar essas substâncias que são produzidas por outras organelas e vai enviar para fora da célula. Ele tem a função de produzir os lisossomos, que é a organela responsável pela digestão celular, que a gente fala na próxima videoaula, e o complexo de Golgi também é responsável pela formação do acrossoma dos espermatozoides, que são essas estruturas que vão permitir, são essa grande bolsa que vai ter uma série de enzimas que vai permitir que o óvulo perfure as barreiras protetoras do óvulo e assim consiga realizar a fecundação. Então tá aí a primeira parte das organelas citoplasmáticas. Na próxima videoaula a gente vê mais algumas organelas. Espero que vocês tenham conseguido entender, espero que vocês estejam bem, se cuidem, certo? Se vocês tiverem dúvida, me mandem suas dúvidas ou pelo e-mail da plataforma, ou pelo e-mail pessoal, ou pelo meu Instagram, que eu deixo aqui sempre ao final do vídeo, certo? Então se cuidem e até a próxima videoaula.